nono ano do Colégio Pontes. E aí, como é que vocês estão? Olha, nessa semana nós vamos iniciar a melhor parte de trabalhar a interpretação textual. E Lessa, que parte é essa, cara? Afirma pra gente, fala pra gente, conta pra gente que parte é essa. Bom, nós vamos trabalhar o paradidático. Que massa, cara, o melhor momento. E aí, como na aula anterior nós trabalhamos a questão do romantismo, aquela estética literária que trabalhou o século XIX, quer dizer, a partir dos anos de 1800, nós vamos pegar uma obra romancista. E aí nós vamos trabalhar uma obra, basicamente, que é bem complexa, mas é muito interessante, é uma história maravilhosa que trata de inocência. Então, a obra escrita por Visconde de Taunay para os brasileiros, mas também pode ser chamada de Visconde de Tonnerre para os demais. Então, apresento-te a inocência. Vamos lá, galera. Pessoal, primeira coisa que nós vamos ver nesse primeiro momento, essa aula sobre inocência é dividida em 3 momentos. Aula 1, apresentação do autor, dos personagens e do espaço, basicamente, tecnicamente, o que nós vimos, por exemplo, num texto narrativo no início. Depois nós vamos para o enredo, e aí desenvolvimento e desfecho. Então nós vamos ter 4 videoaulas que vai trabalhar a obra Inocência, especialmente para você, aluno do nono ano do Colégio Pontes. Bom, vamos conhecer um pouco sobre Visconde de Taunay, ou Alfredo Descarniole Taunay. Nasceu em 22 de fevereiro de 1843, filho de Félix Taunay e Gabriela Scarnioli. Carreira, aos 15 anos, se formou em bacharel em literatura e foi estudar matemática e física na escola militar. Bom, pessoal, nós vamos conhecer um cara que trabalhou uma estética literária ao final do século XIX, que foi o romantismo passando para o naturalismo. O que você tem que entender na relação da literatura é muito importante. Vou dar um conselho a você. Ao estudar literatura, estude história também. Claro que vocês no nono ano, vocês vão entender literatura junto com o professor Emanuel Lessa nas aulas de interpretação textual. Mas o que nós temos que entender são que a nossa literatura e os movimentos literários, eles são movimentos transformadores. E aí nós temos que atrelar essas transformações à época em que elas estão ocorrendo. Então é muito importante nós sabermos trabalhar a obra literária visando o contexto histórico literário de tal obra, perdão. Então, nós vamos ter um cara que vai escrever uma obra que vai trabalhar, esse autor, ele trabalha em 2 escolas distintas. Ele trabalha o romantismo, aquele ideal romântico francês, em que existem os heróis, que existem, por exemplo, os mocinhos e as mocinhas, que nós temos algumas características do romantismo francês na nossa característica da literatura local. E aí nós vamos também ter o realismo, ou também uma vertente do realismo que é chamada de naturalismo. Algo mais forte, algo mais pesado, algo que não vai tratar principalmente sobre a questão da burguesia, algo que vai tratar o proletariado. E a escola naturalista, ela trabalha muito a questão da antropomorfização do personagem. Que diabo de nome é esse, Lessa? Antropomorfização significa o quê? Você vai ter em alguns personagens algumas características de animais. Por exemplo, eu vou citar uma obra bem clássica, que é a obra que representa o naturalismo e você tem que ler, que se chama O Cortiço. Na última cena do Cortiço, uma personagem morre. E ao descrever a morte da personagem, o autor, que é a Luiz de Azevedo, o maranhense Luiz de Azevedo, descreve a morte dela quando ela pega uma faca, enfia na barriga e começa a grunhir no chão. Quem grunhe é porco. Aspecto animal em um personagem, antropomorfização. Então nós temos esses processos no naturalismo. Já no romantismo, não. No romantismo a gente não vai ter esse quebra, a gente vai ter aquela coisa bem utópica. Então, nós vamos conhecer a obra agora de Visconde de Tonnerre, Inocência. Lembre-se, é uma literatura complexa, a leitura é difícil, mas se você conseguir compreender, ter um pouco de paciência, você lê a obra tranquila. Vamos lá, galera. Olha que ele morreu cedo, viu? 55 anos, em 1899, antes de iniciar o século XX. Vítima de diabetes, olha aí, uma doença meio complexa que já afligia a sociedade
no século XIX, pessoal. Então, vamos lá. Gente, sempre quando for estudar a obra literária, nós temos que entender o contexto literário. E o contexto literário da obra Inocência, ele faz parte de quê? De um processo no Brasil que está chegando ao fim, está iniciando outro. Que processo é esse, professor? Lembram das aulas do tio Léo? Quando vocês estão estudando monarquia, império, que você tem Pedro I, Pedro II, período regente, Princesa Isabel. Vocês lembram desse período? Beleza. A obra Inocência, ela vai ser escrita, gente, bem no final da monarquia, início da proclamação da República. E a República foi proclamada no Brasil no ano de 1889. Então, pessoal, um fato histórico que veio de acordo com a obra é a questão da proclamação da República. E vejam que sair do Império para a proclamação da República mexe muito com uma sociedade. Não esqueça isso. Chegava ao fim, pessoal, também a Guerra do Paraguai, aquela guerra que matou dezenas de paraguaios que participaram, brasileiros, uruguaios e argentinos. Gente, parte da sociedade anti-escravista começou a trabalhar e também foi a grande entrada de imigrantes. E aí, pessoal, lembrem-se do fim da escravidão no Brasil, que foi no fim do século XIX, com a assinatura da Lei Áurea, mas também não esqueça da Lei do Sexagenário, que é uma lei, e a Lei do Ventre Livre. São 3 leis muito importantes relacionadas à questão da escravidão no Brasil. Olha o nome das leis: Lei Áurea, Lei do Sexagenário e Lei do Ventre Livre. Caso vocês já tenham visto essas leis com o professor Léo, tenho certeza que sim. Então, nós temos esse processo. Com a chegada com o fim da abolição, com o fim da escravidão e o fim da abolição, ia falar uma besteira tão grande, peço desculpas, com o fim da escravidão, o mercado vai precisar de pessoas para trabalhar. E aí vão começar a chegar no Brasil os imigrantes europeus e orientais, vindos de todas as partes da Europa e vindo também de várias partes do Oriente, Japão, China, e principalmente esses 2 países orientais têm grandes colônias aqui no nosso país. E aí você pode pegar os europeus, os alemães, os italianos, os poloneses, que estão situados basicamente no grande centro, no sul do país. E aí nós temos a criação do Partido Republicano. Então, pessoal, na obra Inocência nós temos esses 4 aspectos históricos: proclamação da República, criação do Partido Republicano, fim da Guerra do Paraguai e fim da escravidão e a chegada dos imigrantes. Vejam esses 4 pontos que eles podem ser cobrados em avaliação. E aí, pessoal, nós vamos ter a questão do tempo e espaço. Lembrem-se, quando nós trabalhamos um texto narrativo, em uma narração, é importante você ter uma relação de tempo e espaço. Professor, o que é o tempo? O tempo é quando vai se desenvolver a história. Em que período desenvolve-se a história? Então, o tempo ele é classificado de 2 formas em um texto literário. Temos o tempo cronológico, que a palavra cronológico vem do grego cronos, e aí você se lembra daquele titã, o semideus, eu não lembro basicamente, em que é a questão do tempo linear. Tempo cronológico, gente, é aquela coisa, dia após dia, mês após mês, ano após ano. Então, nós temos a questão do tempo que é chamado de cronológico. Várias obras se espelham no tempo cronológico. Mas também temos os tempos psicológicos. Lessa, o que são os tempos psicológicos aí? Você tem que se atentar a quê? Se você está lendo uma obra literária e os personagens começam a fazer recordações, flashbacks, déjà vu, e que são experiências mentais, são sensações mentais que remetem ao passado. Quando eu tenho essa proposição realizada pelos personagens, eu tenho o que nós chamamos de tempo psicológico. É uma recordação, é uma lembrança, é um déjà vu, é basicamente um flashback. Então, são 2 tempos, o cronológico e o psicológico. O espaço, e aí, pessoal, nós estamos trabalhando a questão relacionada a quê? Nós estamos trabalhando a questão relacionada a romantismo. Romantismo, pessoal, tem muito espaço do campo. Lembrem-se que nós estamos no Império, então a maioria da sociedade ainda mora no campo, está vindo para a cidade. Então preste atenção, a cidade está começando a crescer e a nascer, e a sociedade está indo crescendo lá.
Mas aí nós vamos ter na obra, que espaço, Lessa? Que espaço nós vamos ter na obra O Cortiço? O Cortiço, ó, na obra Inocência, perdão. Na obra Inocência nós vamos ter um espaço, gente, que é o campo. E aí nós vamos ver uma narração que vai tratar do sertanejo. Mas cuidado, porque a gente tem um pequeno erro que faz e comete. Que erro é esse, professor? Pense. O sertanejo é aquele que vem do sertão. Mas cuidado, não existe sertanejo apenas no Nordeste. Sertanejo em todo o Brasil. Então, em outros estados, em outras localidades, existe também o sertanejo. E a obra não fala do sertanejo nordestino, como nós temos na obra O 15, na obra de Graciliano Ramos também, Vidas Secas. Nós temos o sertanejo sul-mato-grossense. Lembrando, pessoal, no período em que a obra foi escrita, só existia um Mato Grosso. Depois que na República, no início na República, agora eu não sei mais ou menos quando, é que o Mato Grosso foi dividido em dois, Mato Grosso e Mato Grosso do Sul. Um com capital Campo Grande, o outro capital Cuiabá. Então a obra ela vai ser escrita no espaço do sertão do Mato Grosso, que vai ser descrita no primeiro e no segundo capítulo de uma forma tão detalhista que se você não tiver um pouco de paciência, você entra em pilha, você fica nervoso. Porque o Visconde de Itanói, ele conhece aquela região como ninguém. Então, como ele tem uma questão típica de descrever, e ele descreve muito, detalhe por detalhe, o primeiro capítulo da obra Inocência, você vai ler o caminho de um personagem para chegar à fazenda, ao local onde vai acontecer, basicamente desenvolver toda a história. Então ele vai descrevendo todo o percurso. E aí eu separei uma partezinha para vocês aqui, que fica para comprovar, que está na página 7. Vou puxar aqui. O legítimo sertanejo, explorador dos desertos, não tem em geral família. Enquanto moço, seu fim único é devassar terras, pisar campos onde ninguém antes pusera pé, vadear rios desconhecidos, despontar cabeceiras e furar matas, que descobridor algum até então haja varado. Cresce-lhe o orgulho na razão da extensão e importância das viagens empreendidas, e seu maior gosto cifra-se em enumerar as correntes caudais que transpôs, os ribeirões que batizou, as serras que transmontou e os pantanais que afoitamente cortou, quando não levou dias e dias a rodeá-los com rara paciência. Aí eu tenho uma descrição do que é o sertanejo desbravando o campo. Só que aí nós temos o espaço do Pantanal. Lembre-se, o Pantanal fica ali na região do Mato Grosso, pessoal. Então você vai ler uma obra que vai acontecer naquela região. E cuidado que ao ler essa obra, você vai encontrar uma variação linguística enorme. Lessa, que variação linguística? A variação linguística do sertanejo local. Então, cuidado que vão existir vocábulos na obra que você não vai ter tanto contato aqui em Fortaleza, aqui no Ceará. Então, são palavras que são ditas de forma diferente em outros locais. Então, tempo e espaço, tempo cronológico. A narrativa vai desenvolver no meados do século XIX, então, entre 1800 a 1900. Então, como ele nasceu em 1843, vejamos que de 1950 para frente. Então, nós temos a questão do tempo, que vai ser cronológico, e o espaço, gente, que vai acontecer no sertão do Mato Grosso. E aí nós vamos para os personagens, que são principais. Claro, para ter uma narração tem que ter personagens. E aí quem são os personagens, Lécio? Nós vamos lá. Nós temos o Cirino, que vai ser o médico, que é prático farmacêutico. Como assim? Ele vai se auto-intitular médico. E aí a gente costuma chamar, basicamente, quem tem domínio na área da saúde de médico. Isso aí, muito tempo. Por exemplo, a gente costuma chamar dentista de doutor, enfermeiro de doutor, até porque eles trabalham diretamente com essa questão da saúde. E aí o Cirino, gente, ele vai ser auto-intitulado médico, mas é prático apenas em farmácia. E aí lembre-se que farmacêutico, gente, ele tem um grande dicionário de medicina, porque o farmacêutico é aquele que vai trabalhar com fármaco. E aí, quem conhece a área da saúde, quem estuda a área da saúde, sabe que quem tem um vasto dicionário de fármaco tem muito conhecimento.
principalmente de drogas, de medicinas que podem ser usadas para a cura de maneira natural ou até mesmo de maneira que a gente fala de laboratório. E aí, pessoal, nós vamos ter o Cirino, que ele vai ter o quê? A instrução que vai ligar ele ao mundo urbano. Ele vive no mundo rural, mas ele vai ter a questão relacionada ao mundo urbano. Então, ele vai viver entre esses dois espaços, o urbano e o rural. E aí você vai ter que entender basicamente o que vai acontecer com esse personagem, Cirino, que é um dos personagens, se não o personagem principal. Nós temos também o Pereira, que vai ser o representante da família, o patriarca da família, em que Cirino vai se encontrar basicamente lá na fazenda. Então você vai ter, gente, o Pereira que vai ser aquele legítimo sertanejo explorador de desertos. Lembrem-se que na obra você vai desbravar o sertão ou a área do campo do Mato Grosso. E aí vocês vão encontrar vários personagens. Pereira, Meyer, o Cirino, Colmeia, gente, lembre-se. Nessa obra você vai ter contato com basicamente alguma coisa relacionada à língua alemã. E aí o cientista alemão, pesquisador de borboletas, que vai se interessar por Inocência, o Meia. Gente, vocês vão ter várias histórias engraçadas desse personagem, muito engraçado, o Meia. E aí nós vamos ter o Manecão, a Maria Conga, o Antônio Cesário, o José, o Tico, o Chiquinho. E nós vamos ficando por aqui. Claro que eu vou falar de Inocência, pessoal, personagem principal. Nós temos aí uma lista de personagens. Prestem atenção, a obra Inocência ela é complexa. Leia, releia. Fica aqui o meu abraço, meu beijo do gordo. Fortaleza é um ovo e a gente se encontra no Pontes quando tudo isso passar. Mais uma vez, Lei Inocência. Próxima aula, nós falaremos, sobre o enredo da obra e sobre Inocência, a personagem principal. Tchau, galera. Beijão. Até o próximo encontro. Tchau, tchau.